Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Will Barros, eu sou professor de artes e nesse vídeo aqui eu trouxe algumas curiosidades sobre o pintor holandês do barroco, do período barroco, né? Johannes Vermeer, tá? Ele foi um pintor, como eu acabei de falar, holandês do período barroco, muito famoso por suas cenas domésticas, né? Com um caráter muito intimista, pelo uso magistral da cor. O Vermeer, ele nasceu na cidade de Delft, né, nos Países Baixos, que hoje é Holanda, e ele passa toda a vida dele na cidade onde ele nasceu, né, na qual ele nasceu. E lá ele produz um número relativamente pequeno de pinturas, né? A sua arte se destaca pelo realismo extremamente detalhado, por uma paleta de cores bem refinada, por composições bem equilibradas, muito interessantes de se olhar, inclusive, né? E nas suas obras, frequentemente, ele retratava mulheres envoltas em atividades cotidianas, né? E muito mais do que isso. Mas, apesar do seu talento, Vermeer, ele não obteve grande reconhecimento em vida. E isso trouxe muitas dificuldades financeiras para ele, né? Com as quais ele teve que lidar ao longo da vida dele. No entanto, a partir do século XIX, com outros estudos, né, com estudos de especialistas, de historiadores da arte, o seu legado foi redescoberto. E a partir desse momento, ele se torna um dos maiores mestres da pintura ocidental, sendo muito admirado, né? Então, nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouco sobre o Johannes Vermeer, tá? Mas eu te espero aí. Não saia daí, fica aí que eu já volto depois da vinheta. Artista misterioso. Pois é, pouco se sabe sobre a vida do Vermeer, tá? Porque não há registro sobre quem o ensinou a pintar, se ele passou no ateliê, se ele passou em uma escola de arte, não há esses registros, né? E além disso, ele não deixa, ao contrário de muitos outros artistas, ele não deixa nenhuma carta, diário, anotações, né, sobre o seu processo criativo ou mesmo sobre detalhes da sua vida. Ele não faz isso. E por que eu falei que outros fazem? Porque, por exemplo, Leonardo da Vinci tem caderno de anotação, tem diário, a Frida Kahlo, dentre muitos outros, né? Muitos artistas fazem isso. Deixam diários, deixam cartas, deixam anotações. O Vermeer não deixa. Isso faz com que a trajetória dele seja cheia de lacunas. Isso vai gerar muitas especulações sobre quem ele foi, onde ele estudou, né? Sobre detalhes da vida dele, porque ele não deixa esses registros, né? Então, isso acaba fazendo dele um artista misterioso, tá? Então vamos para a próxima curiosidade. Produção extremamente reduzida é a nossa próxima curiosidade. E sim, enquanto vários artistas que foram contemporâneos do Vermeer, né? Por exemplo, Rembrandt, o Rubens, produziram, né, centenas de obras. Ele não fez isso, ele tem mais ou menos ali 35, 37 trabalhos reconhecidos, né, como de sua autoria. Isso porque ele trabalhava lentamente, com um nível de detalhamento, cara, absurdo. O trabalho dele é muito detalhado. A gente consegue perceber isso fazendo uma rápida análise desses dois trabalhos aqui do lado, né? Esse casal e essa menina com esse instrumento musical, que eu acho que é um alaúde, não tenho certeza. Se você sabe qual deixa aqui nos comentários. Mas voltando aqui, então você percebe que na pintura do casal você tem um detalhe, você tem um nível de detalhamento muito alto. Você pega ali a mesa muito detalhada, você pega a roupa da moça, do rapaz ali, né, as dobras, esse jogo de luz e sombra, né? Você pega ali a janela, o vitralzinho ali da janela, olha o nível de detalhamento. Se você pega também o espelho, tem esse reflexo, meu, é sensacional. E esse nível de detalhamento pode ter reduzido o tempo de produção dele, porque para trabalhar, para fazer uma pintura, né, desse nível, ele levava provavelmente muito tempo. E esse muito tempo reduzia, limitava muito a sua produção. Por isso que ele tem uma produção extremamente reduzida. Agora vamos para a próxima curiosidade. O uso de materiais caríssimos é a nossa próxima curiosidade. E perceba que o Vermeer, ele usava pigmentos, né, muito luxuosos, como o azul ultramarino, como você vê aqui no texto, que era extraído de uma pedra preciosa, extremamente cara naquela época, né? E esse uso frequente de materiais muito caros sugere que ele tinha mecenas, né, ou seja, patrocinadores para que ele continuasse produzindo arte. E aí, quem eram esses mecenas? Você tinha, por exemplo, famílias, né, muito poderosas, né, muito ricas, que patrocinavam artistas.
Indo para o Renascimento, você tem os Médicis, né, que era uma família de banqueiros extremamente importante naquele momento. Você tem os Sforzas, mas você tem reis como Ludovico, né? Você tem papas também. Então, todo esse pessoal patrocinava artistas para refletir a sua glória, né? Para refletir o seu sucesso financeiro. Então, uma das possibilidades para ele usar esses pigmentos muito luxuosos, muito caros, era que ele era patrocinado por famílias. A outra possibilidade é ele se endividar muito para manter essa qualidade artística em alto nível que ele tinha. Então, uma dessas duas possibilidades, você escolhe qual que é melhor para você, tá? Vamos para a próxima curiosidade aí. A influência da câmera obscura ou câmera escura, né? Muitos estudiosos acreditam que ele usava essa câmera escura ou câmera obscura, que era um dispositivo óptico, né, que projetava imagens em uma superfície, no caso a superfície da caixa aqui, igual você está vendo. Essa técnica pode ter ajudado muito o Vermeer a alcançar uma precisão quase fotográfica mesmo, né? E além disso, para ele obter um jogo de luz que era muito característico das pinturas dele. Então você vê essas 3 ilustrações aqui, ó. 2 deles estão desenhando, né? Então você consegue projetar o que você quer desenhar em uma superfície e você vai meio que desenhando as linhas principais. Isso faz com que você alcance uma qualidade muito grande, próxima da fotográfica, né? Além do jogo de luz, tá? Então, essa influência da câmera escura na produção do Vermeer foi muito importante. Agora vamos para a próxima. Personagens femininas e mistério. Pois é, a maioria das obras do Vermeer, né, ou na maioria delas, né, ele retratava personagens femininas, todas elas envoltas ali numa atmosfera muitas vezes silenciosa, outras vezes introspectiva. E eu trouxe essas 2 pinturas para a gente pensar um pouco sobre essa questão, né? Desse lado aqui, ó, temos a leiteira, e desse lado aqui, esse lado aqui, temos a menina com brinco de pérola, né? A leiteira, ela tá numa ação cotidiana, ela tá introspectiva, ela tá concentrada na atividade que ela está fazendo, né? Na atividade que ela está realizando ali. Então você já percebe, de novo, essa introspecção, esse silêncio, né? Essa atmosfera calma. E na menina, ou melhor, na moça com brinco de pérola, ela está olhando pra gente, um olhar mais intrigante ali, um olhar mais talvez desafiador, mais questionador, né? Tem outras interpretações? Claro que tem, mas tem essa questão também. E aí, inclusive, a moça com brinco de pérola, ela foi apelidada como a Mona Lisa do Norte. Não sei se vocês já conheciam. Isso porque justamente por conta desse olhar intrigante que a personagem tem, tá? Particularmente entre essas duas aí, eu prefiro a leiteira, né? Eu acho uma cena mais bucólica, que conecta mais a natureza, né? Enfim, mas você pode escolher perfeitamente a outra. Então escolha qual das duas você acha melhor e deixa aqui nos comentários. Agora vamos para a próxima curiosidade. Mistério de sua formação. Bom, como não há registro, né, de quem foi o mestre dele, e embora ele tenha se tornado um pintor extremamente renomado, a formação dele é um mistério, não tem registro, e a gente sabe, obviamente, que ele era um pintor extremamente competente, renomado, mas apesar disso, onde ele se formou, ninguém sabe. O que se sabe é o seguinte: alguns especialistas sugerem que ele pode ter sido influenciado ali por alguns artistas, como por exemplo o Karel Fabritius, né? Ou os mestres da escola de Delft, que é a cidade na qual ele nasceu, nos Países Baixos. Por isso a formação dele está envolta em mistérios. Vamos para a próxima curiosidade. Fracasso financeiro e fim trágico. Pois é, rapaziada, apesar do talento que o Vermeer tinha, ele nunca ficou rico, né? Porque ele vendia obras esporadicamente, né? Ele não tinha uma constância de vendas, ele vendia de vez em quando, né? Então ele dependia dessas vendas. Além dessa dependência, dessas obras esporádicas, ele também dependia muito da ajuda financeira da sogra dele. Só que quando veio a crise econômica pela qual passa os Países Baixos, depois ali da Guerra Franco-Holandesa, ele não consegue manter mais a família. Ele não consegue sustentar a família com essa venda de arte esporádica, né? Ou com a ajuda financeira da própria sogra. E, infelizmente, ele vem a falecer em 1675, quando tinha 43 anos. É uma carreira que se interrompe muito cedo,
tinha muito que viver ainda, muito que produzir, mas é isso, tá? Então, infelizmente, esse fracasso financeiro o acompanhou e um fim trágico também. Agora vamos para a próxima curiosidade. Reconhecimento póstumo é a última curiosidade, tá? Olha só, o Vermeer, durante a vida, ele não era um artista extremamente famoso, muito reconhecido, vendeu muitas obras. Não, nada disso. A gente acabou de ver que ele vendia obras esporadicamente, né? E para manter ali a família, além do dinheiro dessas obras esporádicas, ele contava com a ajuda financeira da sogra, né? E após a morte dele, as obras dele ficaram esquecidas, só foram ser redescobertas pelos historiadores da arte, pelos pesquisadores, no século XIX. E hoje, como acontece com vários artistas, vou dar só um exemplo aqui, como aconteceu com Van Gogh, ele só hoje, depois de muito tempo, é considerado um dos maiores gênios da arte barroca. E suas pinturas estão entre as mais caras do mundo. Perceba que, da mesma forma que Van Gogh, claro que são histórias bem diferentes, né? Só foram reconhecidos pós-morte, tá? Então, essa é, de certa forma, uma história triste, né? Do Vermeer. Foi um pintor extremamente talentoso. Foi um artista que produziu poucas obras, né? Um número relativamente pequeno de obras, mas de uma qualidade extrema. Apesar disso, não teve reconhecimento em vida. Pós-morte, as suas pinturas foram esquecidas, redescobertas no século XIX, e hoje ele é um dos maiores artistas da arte barroca. E é isso, espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Se você não é inscrito ainda, eu vou pedir que você se inscreva, me ajuda bastante, que você comente, que você curta. Comenta tudo o que você achou desse vídeo, se você gostou, se você não gostou, comenta aí. E compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de arte, isso me ajuda bastante. Até o próximo vídeo de curiosidades. Tchau!